A instalação do Windows pode ser algo chato e complicado para muitas pessoas, com diversas configurações demoradas e sem opção de retirar alguns programas padrões chamados de bloatware, que muitas vezes você nunca usou e nem vai usar. Mas e se eu te contar que existe sim uma forma de criar uma instalação totalmente limpa do Windows, que você pode até usar em outros computadores quantas vezes quiser? E ainda digo mais, é uma forma totalmente oficial pela Microsoft. A melhor parte é que você só vai precisar da ISO de instalação do Windows, que você pode encontrar facilmente lá no próprio site da Microsoft, e utilizar a própria documentação que ela disponibiliza. Mas não se preocupe que a gente vai fazer isso de uma forma totalmente automatizada, e você não vai precisar baixar nenhum programa malicioso e nem entender de programação, nem de nenhum script. Eu sou o Gustavo Prado e logo depois da vinheta eu vou ensinar vocês como personalizar o instalador do Windows de forma rápida, fácil e prática. E lembrando, sempre dê preferência para baixar o instalador do Windows direto do site oficial da Microsoft, tá bom? Para criar o instalador personalizado do Windows, primeiro você vai acessar o site oficial da Microsoft, rolar a página até embaixo, escolher um idioma, no meu caso eu vou colocar português do Brasil, clicar em OK, aguardar um minutinho que ele já vai aparecer para você um link para ser baixado. Agora você vai acessar o site shenanigans.d para a gente configurar esse script XML que vai ser inserido dentro do arquivo ISO para poder personalizar o instalador. Vai clicar em Generate Automated.xml Files for Windows 10 e 11 e aqui tem diversas configurações para você personalizar da melhor forma o instalador do Windows. Caso você queira ler a documentação da Microsoft, é só clicar em Answer Files, que ele vai levar você direto para o site da Microsoft, pode até traduzir para português caso queira, e ler toda a documentação da Microsoft, que explica exatamente aquilo que aquele site vai configurar para nós, mas de maneira mais prática, mais fácil, personalizada e 100% confiável. Vou clicar em voltar aqui. E um detalhe bem legal desse site é caso você queira modificar esse arquivo depois que você criou, é só clicar aqui em procurar, importar o seu arquivo e ele vai aparecer para você toda a configuração no próprio site e aí você pode modificar ele sem ter que abrir o arquivo XML, escrever nenhum código. É muito simples, muito prático, muito fácil, é só selecionar de acordo com a forma que você quiser aqui. Mas não é nosso caso, agora nós vamos criar um arquivo novo, eu vou clicar então em português, Brazilian Portuguese, vou selecionar o meu idioma novamente e selecionar o teclado ABNT2. Você pode selecionar mais 2 idiomas e mais 2 teclados, obviamente que depois que você fizer a instalação você pode colocar o idioma que você quiser. O local onde você se encontra, no caso o Brasil, a arquitetura do seu processador. 64 bits é o padrão, 32 bits praticamente não existe mais processador 32 bits. E processador ARM 64 seriam processadores novos, aqueles processadores o pessoal fala que é processador de celular. Não é o meu caso, é um 64 bits normal, que provavelmente é o seu também. Bypass Windows 11, Requirements Check, TPM, Security Boot, eu não recomendo que você marque, porque eles foram criados pelas fabricantes de PC e notebook justamente para te dar uma maior segurança contra malwares e proteger de problemas de compatibilidade. E caso você não tenha conexão com a internet durante a instalação, você pode clicar para habilitar essa opção. Não é o caso para criar um usuário offline, tá gente? Isso aqui a gente vai ver mais lá para baixo. Aqui é só caso você realmente não tenha conexão com a internet durante a instalação do Windows. Computer Name, caso você queira deixar um nome aleatório que ele escolha para você, ou se você quiser clicar aqui e selecionar um nome para esse PC. Mas é aquela coisa, se você for instalar em vários computadores e esses computadores estiverem em rede, não é recomendável deixar todos os computadores com o mesmo nome. Então, seria o ideal você deixar em randômico, em aleatório, que ele vai escolher para você um nome aleatório aí e tal, e você não vai ter problema de rede depois. Time Zone, caso você queira selecionar um horário diferente do horário de Brasília, no meu caso eu estou em São Paulo, eu vou deixar que o Windows selecione para mim mesmo, mas se você estiver em outros estados, você pode selecionar aqui e colocar manualmente. Parte sem formatação, eu recomendo muito que você deixe essa opção do jeito que está.
não faça de maneira automatizada, para não ter o perigo de, sem querer, colocar esse sistema operacional num pendrive e acabar plugando ele num notebook, num computador e acabar fazendo a formatação automática do sistema operacional. Só porque esqueceu um pendrive conectado. Aí vai ser complicado, né? Além do mais, se você tiver mais de uma partição, você deixando ele da forma automatizada, pode ser que ele acabe fazendo com que você perca todos os seus dados, caso ele selecione aquela partição que não era exatamente a que deveria instalar o Windows. Então, vamos deixar do jeito que está e eu não vou mexer aqui. Clicando nesse menu suspenso, você tem a opção de escolher a versão do Windows que vai instalar. Eu recomendo muito você que deixe a opção selecionada da que você tem a chave de ativação. O que eu não recomendo é que você compre aquelas chaves baratinhas em sites meio duvidosos. Mas se você também não quiser ativar o Windows, não tem problema nenhum. Dá para usar o Windows sem ser ativado. Só vai ficar com aquela marca d'água dizendo que o Windows não foi ativado, mas ele vai funcionar perfeitamente. Só que obviamente que não vai ter algumas funcionalidades que vão ser bloqueadas, mas ele funciona sem problema. Da forma tradicional, o instalador do Windows, ele sempre solicita para você o nome de usuário e senha de uma conta da Microsoft. Se você quiser colocar uma conta offline que não tenha vínculo com a sua conta da Microsoft, aqui é o lugar. Você pode colocar um nome de usuário, uma senha e colocar se ele é administrador ou um usuário comum. Essa parte de Force Logon eu vou deixar do jeito que está também, porque ele está me informando que se eu não fizer o primeiro login com o administrador, talvez alguns recursos não sejam instalados. Então eu vou deixar do jeito que está para não alterar isso daqui. Se você clicar em Obscure Account Password in your Automated XML, ele vai criptografar a senha que você colocou aqui em cima. Não tem necessidade porque vai criar uma conta offline e depois você vai alterar essa senha. Tanto que eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 é para ser alterado depois. Essa senha aqui vai direto nesse arquivo XML, que não é o ideal deixar ela, mesmo que seja criptografada, em um arquivo XML comum, inclusive disponibilizar aqui para o site. Sinceramente, tanto faz se vai criptografar ou não, porque essa senha que eu coloquei é uma senha comum que eu vou alterar depois. Bem louco! Deixando essa opção, a sua senha nunca vai expirar e o seu Windows Default vai fazer com que ela expire a cada 42 dias, ou você pode selecionar para ela expirar a cada X dias. Lembrando que até ele mesmo fala aqui pra gente que só serve para contas locais. Não serve para contas que são vinculadas à conta da Microsoft, nem mesmo para conta que seja administradora. Ela nunca vai expirar a sua senha, até porque se você perder a senha do administrador, você perdeu todos os seus dados, né? Aqui é muito importante. Se você tentar digitar 10 vezes a sua senha de maneira errada durante 10 minutos, ele vai bloquear temporariamente por mais 10 minutos a sua conta. Essa opção é muito boa contra sistemas de ataques por brute force, que vai ficar tentando digitar a senha no seu sistema operacional diversas vezes até conseguir. Só que nesse caso, se ela tentar 10 vezes, dentro do intervalo de 10 minutos, o sistema operacional vai bloquear a tentativa. E aí você vai ter que esperar mais 10 minutos para tentar de novo. Se você clicar em Disable, você vai desativar essa opção e o sistema operacional pode acabar ficando vulnerável. Mas você também pode customizar esse tempo, também pode deixar da forma padrão do Windows mesmo. Aqui não tem necessidade de mexer para arquivos que são invisíveis do sistema, mas se você colocar na parte de baixo, ele vai mostrar todos os arquivos. Sabe aquela barrinha? Vou mostrar aqui para vocês, essa de pesquisar do Windows. Você tem a opção de esconder ela, deixar apenas o ícone, que é esse íconezinho, uma lupa, para você clicar e fazer uma pesquisa, ou deixar do jeito que tá. Eu vou colocar em Hide, só pra gente ver como é que fica. Gente, é muita configuração aqui, vocês podem ver um por um depois, com calma, tranquilos, para personalizar da melhor forma para você. Eu vou passar agora bem rápido as informações, senão vai demorar muito esse vídeo. Para você mostrar as extensões dos arquivos, dos programas, para você desabilitar os widgets, que são esses daqui, que mostra informações, mostra notícias, para colocar o menu antigo do botão direito do mouse. Sabe quando você clica aqui com o botão direito do mouse e aparece esse menu novo? Para você colocar o menu iniciar do lado esquerdo, igual era antigamente, no Windows 10, você selecionando aqui, ele não vai mostrar esses ícones que tem na hora que você instala o Windows, por exemplo, do Microsoft Edge, do Explorer, Outlook e etc. Vou selecionar aqui, só para a gente ver como é que fica. Always show all three icons.
Esses ícones seriam os ícones que ele mostraria 100% a todo instante, se você selecionar ali. Não vou colocar não. Para desabilitar o Windows Defender, realmente não aconselho que você clique aqui. Disable os Account Control. Sabe quando você vai instalar um programa e aparece aquela tela meio acinzentada e um ícone no meio, perguntando se você quer realmente instalar aquele programa, que não é um programa da Microsoft? Se você clicar aqui, ele vai desabilitar aquele pedido para você. Ele vai instalar automaticamente o programa. Eu não vou colocar aqui. Isso aqui é para desabilitar o Smart App Control. Também não recomendo que você desabilite, porque também faz parte de recurso de segurança do Windows. Inclusive, se você clicar aqui, você não vai conseguir habilitar ele depois. Sabe quando você liga o Windows, ele ligou de uma forma super rápida? Então, aqui seria o Fast Startup. Tanto faz aqui, não vou deixar. Para você desabilitar a restauração do sistema, não vou desabilitar a restauração do sistema automática. Para criar logs automáticos de programas, caso dê algum erro e tal, também não vou habilitar aqui. Caso você use o desktop de forma remota, já pode deixar ele habilitado aqui já a partir da instalação, para não ter que configurar depois. Aqui você remove a autorização de escrever na unidade C, de fazer alteração no sistema. Só o usuário que seja administrador que vai conseguir depois. Autorizar que o PowerShell execute scripts automáticos, não vou autorizar aqui. Sabe quando você altera um arquivo, um documento do Word que seja, e aí você clica com o botão direito do mouse e ele mostra a data da última alteração? Se você habilitar aqui, ele não vai mostrar mais. Para você desabilitar o restart do Windows, caso tenha algum usuário logado, desabilitar os sons do sistema operacional, desabilitar sugestões de programas, para ativar automaticamente o BitLocker, para desativar o First Run Experience do Microsoft Edge. Quando você abre ele pela primeira vez, ele mostra aquele welcome para você, para tornar o Microsoft Edge desinstalável. Interessante. Para criar arquivos e logs de segurança, como eu vou instalar esse sistema operacional em uma máquina virtual para mostrar para vocês, eu já vou clicar aqui e selecionar Install VMware Tools. Para configurar o Wi-Fi, caso você saiba o SSID, mas como eu vou instalar ele numa máquina virtual, eu vou colocar para Skip Wi-Fi Configuration. E se você for instalar em vários outros computadores, não seria interessante também, porque pode ser que cada computador tenha uma rede diferente. Todo mundo sabe que as Big Techs são mestre em salvar os seus dados pessoais nos seus servidores. Você deixando aqui desativado, ele não vai enviar os seus dados particulares para a Microsoft. Eu duvido muito, mas tudo bem, vou deixar desabilitado aqui. É claro! Caso você queira que o Caps Lock, o Numlock ou o Scroll Lock venham configurado, o Caps Lock venha desativado na hora que você ligar o computador. Mas eu quero que o Numlock ele venha ativado. Muito interessante é que caso você não ative o Windows depois, você não consegue alterar o papel de parede. Todo mundo sabe. Aqui ele te dá uma opção muito legal que se você clicar aqui e selecionar uma cor, você pode criar um papel de parede personalizado diferente daquele que já vem no Windows. Agora eu vou te falar, o Windows ele vem com tanta coisa inútil que provavelmente vem muita coisa que você nunca usou, nunca vai usar e nem sabe que tem instalado, né? O nome disso é bloatware. São programas que já vêm pré-instalados no sistema operacional, mas que você não escolheu, mas ele já veio instalado nativamente no Windows. E se eu te disser que vários programas pagam para virem instalados nesses sistemas operacionais? É exatamente isso que você ouviu. Você já paga uma licença para utilizar o sistema operacional, aí vem uma outra empresa que paga para vir instalado no sistema operacional que você comprou. Aqui a gente tem a opção de desinstalar o que a gente quiser, aliás, de não deixar que ele instale esses programas, como o 3D Viewer, aplicativo de câmera, o Copilot e vários outros. Como eu só estou mostrando para vocês como faz a instalação aqui, eu vou selecionar todos eles e vou desabilitar apenas o Internet Explorer. Eu estou selecionando, dizendo que eu não quero que ele instale nenhum desses programas e que ele venha apenas com o Internet Explorer instalado, no caso Microsoft Edge. Caso você use o Copilot e queira que ele venha instalado já, você pode clicar, porque aqui, se você não selecionar nada, ele vai instalar todos os bloatwares no computador como se fosse uma instalação pesada do Windows. Aí cada um que você for selecionando, ele vai excluindo da instalação do Windows. Então, como eu selecionei todos esses daqui, eles não virão instalados, exceto o Copilot e o Internet Explorer. Caso você queira inserir algum script durante a instalação do Windows, você pode colocar aqui nessa parte Windows Defender Application Control para fazer alteração no Windows Defender. Vou deixar do jeito que tá, que é do jeito que já vem instalado no Windows, para a gente não ter nenhum tipo de problema de segurança, tá bom? E aqui tem mais diversas outras configurações que você pode fazer. Eu não vou mexer em nada aqui, são configurações avançadas. Caso você queira,
você pode olhar lá na página da Microsoft, que vai ter explicando uma por uma, e você vai fazer a alteração da maneira que você achar melhor para você. Selecionando essa opção vai fazer com que o arquivo de instalação automático do Windows não inicie automaticamente no seu pendrive. Então, se o pendrive estiver plugado no seu notebook, no seu computador, o computador é muito comum, porque tem a USB que fica atrás do computador, você pode acabar esquecendo o pendrive lá. Se você selecionar essa opção, ele não vai deixar com que o instalador acabar não formatando sem querer o seu computador automaticamente. Agora a gente vai clicar em Download XML File e salvar. Eu já tenho ele salvo aqui, que é exatamente essa configuração que eu já fiz antes. Agora, para continuar, você deve ter instalado no seu computador qualquer programa de manipulação de ISO. Você pode usar o Power ISO, o NISO ou o NBurn, que é esse que eu estou utilizando aqui. Basicamente, eles fazem a mesma coisa. Eles vão pegar o arquivo ISO que você baixou do instalador do Windows e vai dar a opção de você colocar aquele arquivo XML dentro dele. Então, com o NBurn já inicializado, eu vou clicar em Edit Image File, vou selecionar a imagem, o ISO, de instalação do Windows que eu já tenho aqui, que a gente baixou junto. Vou clicar em avançar e vou clicar em adicionar. Vou selecionar o autonated.xml, que é o arquivo que a gente baixou lá do site. Pronto, ele apareceu aqui para mim já dentro do arquivo ISO e vou clicar em avançar. Aí agora ele vai salvar para mim esse arquivo ISO já com esse XML. Ele está perguntando se eu quero sobrescrever o arquivo .iso, não tem problema nenhum. Eu vou clicar em sim. E ele vai salvar para mim já com o arquivo .xml. Depois disso é muito simples, você pode salvar ele direto no seu pendrive para dar o boot, mas não é o meu caso, que eu vou instalar ele numa máquina virtual. Ele veio para mim apenas com o Microsoft Edge instalado, não veio mais nenhum outro programa, totalmente limpo, totalmente clean e muito leve. E eu vou falar para vocês que a instalação foi muito mais rápida do que eu imaginava até. Vale super a pena criar essa configuração, porque dessa forma você não fica refém da Microsoft e instalar qualquer coisa que venha no seu computador que você não vai usar depois. Isso aí, gente. Caso não tenha deixado um like no vídeo, clique no joinha aqui embaixo, inscreva-se no canal. E se ficou alguma dúvida, acesse nosso servidor do Discord, que eu respondo todo mundo, tá bom? Valeu!